Fala galera, essa é uma aula para a gente resolver alguns problemas envolvendo semelhança de triângulos. Segue o jogo. Nessa aula, a gente vai resolver agora alguns problemas envolvendo semelhança de triângulos, beleza? O primeiro, eu já coloquei logo um problema clássico aqui, né? A ideia de calcular a altura de objetos através da sombra que eles deixam no solo. Em vários momentos, você vai se deparar com exercícios desse tipo. Olha só aqui. Um estudante do 9º ano percebeu que um poste de 4 metros de altura projetava uma sombra de 3 metros no solo, ao mesmo tempo em que o prédio onde mora projetava uma sombra de 18 metros. Para se divertir, ele decidiu calcular a altura de seu prédio. Qual foi o resultado encontrado? Então, qual que é a ideia que está por trás desse tipo de questão, né? Tá aqui o desenho do meu Sol, e isso aqui é o prédio, beleza? O Sol, ele lança raios solares que chegam na Terra, assim, em pontos muito próximos um do outro, formando o mesmo ângulo aqui, tá? Esse ângulo vai ser igual a esse mesmo ângulo daqui, beleza? O prédio, a altura dele é perpendicular ao solo, assim como a altura do poste também é perpendicular ao solo. Então, esse triângulo formado aqui pela altura do prédio, a sombra que ele projeta e os raios solares é semelhante ao triângulo formado pela altura do poste, a sombra projetada por ele e os raios solares que chegam aqui, certo? O caso de semelhança é o caso ângulo, né? Ângulo de 90, ângulo de 90. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, né? O valor dele depende da hora do dia aí, a inclinação, beleza? Já que esses triângulos são semelhantes, a razão entre a medida dos seus lados correspondentes tem que ser igual. Olha só, o lado H aqui, ó, a altura H do prédio, ela é correspondente à altura do poste, beleza? A sombra do prédio é correspondente à sombra do poste. Então, H dividido por 4, tá aqui, tem que ser igual a 18, que é o tamanho da sombra do prédio, dividido por 3, beleza? Você pode fazer a multiplicação cruzada aqui, ó, ou se você dividir, né, 18 dividido por 3 dá 6. Esse 4 você multiplica nos dois lados da equação resultante e você vai obter que a altura do seu prédio é 24 metros, beleza? Depois você pode dar uma checada aí nas contas com mais detalhes. Olha o segundo exercício. Dado a figura abaixo, determine a área do triângulo DBE, certo? Esse problema aqui a gente vai ver que pode resolver ele de duas formas. A área desse triângulo ABC, ela pode ser calculada por essa medida, que vai ser a base, vezes essa medida de cá, que vai ser a altura, né? Base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de qualquer triângulo, beleza? Para calcular a área do triângulo DBE, e já a gente vai ver que eles são semelhantes, tá? Eu tenho esse lado que pode ser considerado a base e esse lado aqui, perpendicular a ele, pode ser considerado a altura, né? Se eu descobrir o valor desse lado, eu posso fazer base vezes a altura dividido por 2, certo? A outra forma que a gente pode calcular, como os triângulos são semelhantes, ó, que a área do triângulo, a área de ABC, dividido pela área de DBE, certo? É igual a constante de proporcionalidade elevado ao quadrado. Com as informações que a gente tem aqui, a gente descobriria o valor dessa constante, calcularia a área de ABC e descobriria, né, naquela equação ali, sobraria só a área do triângulo DBE para a gente descobrir, beleza? A gente pode fazer isso. Olha só. Primeiro, vamos ver por que esses triângulos são semelhantes, ó. Esse ângulo aqui, ó, é comum aos dois triângulos, né? Esses dois triângulos têm o mesmo ângulo aqui, né? Tanto ABC quanto DBE, certo? Esse ângulo pertence aos dois. Aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho outro ângulo reto, beleza? Novamente a gente tem o caso de semelhança ângulo-ângulo, né? Normalmente, esse caso de semelhança é o mais comum, né, para a gente verificar que triângulos são semelhantes. Então vamos fazer o seguinte, ó. A área do triângulo ABC, a gente vai calcular ela primeiro, né? Como eu falei, né, a área, eu vou colocar aqui ABC, é igual à sua base,
que nesse caso aqui vai valer 8, vezes a sua altura, que vai valer 6, dividido por 2. 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24. Essa área é 24 metros quadrados, beleza? Vamos descobrir agora quanto vale a constante de proporcionalidade. Nosso segundo passo aqui, quanto vale esse K, já que a gente já conferiu que os triângulos são semelhantes, beleza? Olha só, esse lado aqui, ó, ABC, ele é correspondente a esse lado desconhecido, certo? Esse lado AB, ele é correspondente ao lado de 5 metros ali do triângulo DBE. Então, vocês concordam comigo que essa constante ela é igual a 8 sobre 5? Aí, por que ela vale 8 sobre 5? Na relação que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei a área de ABC como numerador e a área de DBE como denominador, certo? Então, a minha constante ela tem que seguir essa ordem, né? O valor de ABC sobre o valor de DBE, certo? Então, já tenho a área de ABC, já tenho o valor da constante, eu posso utilizar aquela fórmula e descobrir a área de DBE. A gente vai fazer isso. A área de ABC vale 24. A área de DBE eu vou chamar só de A aqui, tá? Só para simplificar o nosso espaço aqui. A constante ela vale 8 quintos. 8 quintos, né? 8 sobre 5 elevados ao quadrado, beleza? De acordo com a fórmula. 24 sobre A é igual a 64, né? Quando a gente tem uma fração elevada a um expoente, a gente eleva tanto o numerador quanto o denominador sobre 25, certo? Multiplicando o cruzado aqui, né? Como manda a propriedade fundamental das proporções, eu vou obter que 64A, 64 vezes a área, é igual a 24 vezes 25, que dá 600. Essa área, então, dividindo os dois lados por 64, fica 600 sobre 64. Para facilitar as nossas contas, a gente vai dar uma simplificada aqui, ó. De cara, eu observo que eu consigo dividir os dois valores por 8. 600 dividido por 8, 75. 64 dividido por 8 dá o próprio 8, beleza? Esse resultado aqui, eu posso deixar dessa forma, né? Como está todo mundo aqui em metros, a área é metros quadrados, beleza? Mas se você dividir ali, ó, 75 por 8, você vai obter como resultado 9,375 metros quadrados. Beleza? O próximo exercício vai ficar para você fazer em casa aí, ó. Uma lâmpada situada a 3 metros de altura sobre uma mesa de sinuca projeta uma sombra de 6 metros no chão. A superfície da mesa está a 1 metro de altura. Determine o comprimento dessa mesa. A situação é a seguinte, ó. Você tem uma lâmpada aqui, a mesa de sinuca. Essa lâmpada aqui, ó, solta os raios luminosos, né, que fazem projetar uma sombra aqui no chão, tá? Que é a sombra projetada pela lâmpada. Eu quero descobrir esse comprimento X aqui da minha mesa, beleza? Basicamente, a ideia da questão é essa. Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!